Olá pessoal, na aula de hoje estarei demonstrando para vocês alguns componentes de circuitos pneumáticos para desenvolvimento de circuitos. E o primeiro que iremos estudar é o cilindro de simples ação, conhecido também como atuador linear. A simbologia do cilindro de simples ação é essa que encontramos aqui no lado esquerdo da tela, composto o cilindro de uma mola interna, da haste do atuador e de um êmbolo. Esse F que aparece na simbologia, na verdade não faz parte da simbologia da ISO 1219, que é a norma que rege aí os símbolos de todos os sistemas hidráulicos e pneumáticos. Esse F está aparecendo aqui para vocês porque este foi um símbolo tirado do software FluidSim, e esse F significa força aplicada ao atuador. Então, vocês devem desconsiderar esse F igual, que deveria ter aqui uma força em quilogramas-força ou em Newton, tá? Então, esse F igual não faz parte aqui da simbologia. E aqui do lado direito nós temos uma foto desse dispositivo, desse cilindro aí de simples ação, tá? Então nós temos aqui uma entrada de ar, uma via, entrada na verdade e saída de ar, porque é uma via bidirecional essa daqui. Isso que vocês estão vendo aqui logo à frente do atuador é a haste do atuador, no qual foi colocado um dispositivo mecânico, que mais para frente nós iremos ver que irá auxiliar aí no acionamento de roletes. Tá? Essa parte externa nós chamamos aqui de camisa do cilindro. Olhando aqui na simbologia é possível identificar. Então essa parte externa aqui, ó, do nosso retângulo da simbologia chamado de camisa. Na parte interna nós temos uma mola, nós temos um retângulo aqui maior que é chamado a haste do atuador e essa parte traseira é chamado de êmbolo, tá ok? E esse conjunto interno como um todo também é chamado aí em algumas literaturas de pistão, tá? Bom, como que funciona de maneira bem simples o cilindro de simples ação? Ao injetar ar comprimido, nesse ponto que nós chamamos aqui de câmara de avanço, o ar comprimido irá comprimir essa mola e a partir do momento que vencer o F mola, que é a força da mola, a haste, ou esse conjunto haste mais êmbolo irá avançar comprimindo a mola, enquanto nós mantivermos o ar comprimido na sua via de entrada, o cilindro irá permanecer avançado. A partir do momento que cortarmos o ar comprimido daqui, a força da mola será maior e assim irá expulsar o ar comprimido que irá retornar para a atmosfera. Bom, vou mostrar para vocês mais embaixo um circuito de exemplo. Bom, tá aqui, ó. Esse circuito exemplo é justamente o que eu falei anteriormente. Nós temos aqui uma válvula direcional. Na próxima videoaula eu já estarei comentando a válvula direcional. Bem, como ela funciona? Ao pressionar esse símbolo, que é um símbolo de botão, essas caixas aqui vão fazer uma sobreposição, vamos entender de simbologias. O que nós temos aqui? Um ponto de pressão. Essa seta que vocês estão vendo aqui na chamada via 3 significa que o ar que está aqui na câmara de avanço do seu cilindro está ligado diretamente à atmosfera, tá? Então o que vai acontecer? Imagine que esse cilindro em um dado momento estava avançado e eu coloquei minha válvula nessa posição. Todo o ar comprimido que estava aqui na câmara de avanço irá procurar o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é aquele que oferece a menor resistência. Ou seja, a força da mola irá empurrar o ar comprimido que estava nesse cilindro para a atmosfera. Tá ok? Bom, e para fazer o avanço? O avanço, a partir do momento que eu apertar esse botão, o cilindro irá avançar, porque eu terei uma sobreposição aqui de posições ou de caixas. Essa seta aqui virá para essa posição fazendo a conexão da via 1 com a via de número 2. Então eu terei o ar comprimindo indo em direção aqui à câmara de avanço do meu atuador. E assim ele irá avançar. Tá ok? Algumas coisas bastante importantes é saber que essa mola aqui, pessoal, não deve ser utilizada para fazer, nesse caso aqui,
uma reposição de carga, tá? Nós poderíamos ter uma carga aqui de 10 quilos, 20 quilos, uma tonelada, por exemplo, e nesse tipo de atuador, quem deve exercer a força é o próprio ar comprimido, ou seja, se eu tiver uma carga aqui, quem vai exercer essa força é o ar comprimido chegando nessa câmara de avanço. Se a carga tivesse que ser puxada, deveríamos utilizar um cilindro chamado cilindro de duplação, que nós iremos conhecê-lo daqui a pouco. Por que não podemos utilizar um cilindro como esse? Porque quem vai fazer o retorno do atuador é a mola, e a mola só serve para a reposição dos elementos mecânicos que estão dentro do cilindro, e não para exercer força, tá ok? Sobre uma carga. Bom, e aí um resuminho, né? Consumo de ar em um único sentido, que era um avanço, neste caso. Força de avanço reduzida em 10%, porque você tem uma força da mola, aqui, e baixa força de retorno devido à ação da mola, que eu havia comentado com vocês, essa mola só serve de reposição para os elementos mecânicos internos do atuador. Vamos para a próxima etapa, visualizar aqui. Aqui eu tenho um slide de como que fica o ar comprimido dentro desse tipo de atuador, de cilindro, tá? Então, olha só, num primeiro momento, isso que vocês estão vendo aqui em azul escuro é a pressão principal do sistema. Esse azul claro é aí a pressão da atmosfera, tá ok? Então, no primeiro momento, o que está acontecendo? O cilindro está retornado, só tem a ação da força da atmosfera e a força da mola é maior. A partir do momento que eu pressionar, exercer uma força externa na minha válvula, essas caixinhas comutam, e aí sim eu tenho a pressão principal no azul escuro, que enche de ar comprimido a câmara de avanço, comprimindo a mola, e o cilindro permanece aí avançado enquanto eu mantiver o botão da minha válvula aqui pressionado. Bom, como eu havia dito para vocês, quando eu preciso exercer força, tanto no avanço quanto no retorno, eu tenho que trocar de atuador, ou trocar de cilindro. Aí sim eu vou utilizar o cilindro de dupla ação. O cilindro de dupla ação é esse que vocês observam a figura, o símbolo dele aqui embaixo, né? Reparem que ele tem duas vias, tanto de acionamento quanto de desacionamento, tá? E essa aqui é a foto do atuador. Reparem que possui duas vias aqui, uma aqui e a outra está aqui. O restante é semelhante ao cilindro de simples ação. Bom, aqui alguns comentários sobre esse tipo de atuador. A atuação é feita por ar comprimido nos dois sentidos. Entre as suas características nós temos atuação de força nos dois sentidos, porém com força de avanço maior do que a força de retorno devido à diferença de áreas internas. Não permite cargas radiais aí na haste, ou seja, não é para eu estar pendurando uma carga aqui nessa simbologia, pensando numa carga na vertical aqui desse atuador, tá? Porque você vai danificar aqui a haste do cilindro. Vamos para um circuito exemplo. Então aqui nós temos uma simbologia aqui resumida de algo que chama FRL, filtro regulador lubrificador, que resumindo isso daqui, na saída deles nós temos a pressão necessária para o funcionamento tanto da válvula quanto do atuador. Outra coisa que vale a pena já mostrar para vocês é a diferença quanto ao tipo de válvula utilizado. A válvula que nós estamos utilizando aqui nesse exemplo é uma válvula que chama válvula direcional 5/2 vias. Reparem que a válvula tem que ter uma quantidade de vias maior do que o exemplo anterior que eu mostrei para vocês. Porque o cilindro de simples ação, no cilindro ele possui uma única via de entrada e uma única via de saída. Então a saída da minha válvula basta ser somente uma. Aqui no cilindro de dupla ação, nós temos o que? Para o avanço, essa via é a entrada e essa é a saída. Quando o cilindro for retornar, nós teremos aqui a via de número 2 da válvula fazendo o retorno e a via de número 4 sendo utilizada para escape, para a saída de ar. O ar vai sair por aqui e virá da via 4 até a via 5.
e aqui embaixo um exemplo quanto à estrutura interna, para que vocês possam visualizar aí como que fica o ar dentro desse atuador, não é? Então, nesse caso aqui, ó, azul escuro é a pressão principal, ó, o cilindro está retornado, e esse azul claro aqui enxergando a atmosfera. Quando eu pressionar esse botão, essas caixas irão comutar e eu terei aqui minha posição paralela. O que, que vai acontecer? Esse azul escuro, aí sim vai entrar aqui na câmara de avanço, fazendo com que o cilindro avance. E o ar que eu tinha aqui? O ar que eu tinha aqui vai sair por essa via aqui, descer, eu terei essa caixinha aqui com posições paralelas nessa posição, e assim irá em direção à atmosfera. Tá ok? Muito bem, nós falamos aí de cilindros e agora vamos falar aí um pouquinho sobre válvulas direcionais. Pessoal, válvula direcional é algo relativamente simples de entender, de compreender e até mesmo de desenhar. Eu estarei aqui expondo para vocês. Bom, válvulas direcionais, como está aqui escrito, comandam a partida, parada e sentido de movimento do atuador, ou seja, do cilindro. Eu posso acionar essa válvula para fazer um avanço, o retorno, ou até mesmo parar em um ponto intermediário. Apesar que parar num ponto intermediário é mais comum você encontrar esse tipo de válvula aí nos circuitos hidráulicos, tá ok? As válvulas direcionais são compostas de posição, vias, acionamento e retorno. A partir desses pontos de posição, vias, acionamento e tipo de retorno é que nós vamos aprender aí a dar o nome técnico das válvulas, tá? Então vou estar mostrando para vocês aí alguns exemplos de como nomear tecnicamente estas válvulas. Bem, na primeira figura aqui, pessoal, nós temos uma válvula 2/2 vias. Vamos entender. Olha só, a primeira coisa que eu tenho que colocar é isso aqui, válvula direcional, porque ela é uma válvula de que família? Da família direcional. Bom, aí nós colocamos tecnicamente, tá? O número de vias primeiro. Como que eu vou definir as vias? Como que eu vou saber o que são quantidade de vias, tá? Basta você olhar para uma única caixa, tá? Para um único quadrado aqui e olhar na figura interna, quantas vezes essa figura interna está tocando as extremidades aqui dessa caixa. Por exemplo, aqui, eu tenho uma seta para cima. Então aqui está tocando uma vez na extremidade e a segunda vez aqui na saída, não é? Aqui da seta. Então o que, que acontece? Nessa figura, a caixa externamente foi tocada 2 vezes pela figura interna. Isso a gente pode entender fisicamente, pessoal, entendendo como sendo os nossos engates rápidos, tá? Isso aqui é chamado de vias. Por exemplo, se nós olharmos aqui do lado esquerdo, isso aqui é chamado de via fechada, tá? Essa figura aqui também toca 2 vezes, olha só, uma aqui e a outra aqui em cima. Uma válvula, na sua simbologia correta, a quantidade de vezes que esse desenho interno toca as extremidades tem que ser igual tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Mas para numerar a quantidade de vias, tá? Eu olho somente para uma única caixa. Normalmente eu utilizo a caixa do lado direito, porque é essa caixa que normalmente a válvula se encontra no seu estado de repouso, tá? Então olha só, temos uma válvula direcional de 2 vias e o segundo número aqui, depois da barra, é a quantidade de posições. O que são as posições, pessoal? Posições aí são a quantidade de caixas, tá? Então aqui nós temos 2 quadrados que eu estou chamando de caixas, então eu tenho uma válvula direcional de 2 vias e 2 posições. E por norma, pessoal, apesar de sabermos que o primeiro número aqui fala da quantidade de vias, nós colocamos via no final aí da declaração da válvula. É verdade que ainda falta colocar, para nomear completamente essa válvula, o tipo de acionamento e o tipo de retorno, tá? Aqui nós estamos falando nesse momento só da identificação de vias e de posições. Vamos para mais um exemplo, aqui embaixo, ó. Válvula direcional 3/2 vias. Por quê? 3 é a quantidade de vias. Então a figura interna está tocando aqui 1, 2, 3. A figura interna está tocando uma única caixa, tá? A extremidade desse quadrado aí
3 vezes. Então são 3 vias, são 3 pontos de conexões. E aqui a via de número 1, pessoal, que para essa válvula 3/2 vias, que número 1 significa na norma ponto de pressão, o ponto de pressão no número 1 aqui ó, é normalmente aberto, o ar comprimido passa direto de 1 para 2. Nós podemos comparar isso daqui como uma torneira, essas válvulas, né? Quando a torneira está fechada, a água não flui. Quando a torneira está aberta, a água flui. Então aqui é como se fosse uma torneira aberta e aqui é uma torneira fechada, porque se aqui chegasse água, por exemplo, ia encontrar uma conexão fechada, tá ok? Então nós declaramos para essa válvula normalmente fechada. E declarar um normalmente fechada só vale para válvulas de 3/2 vias. Você não declara normalmente fechado ou normalmente aberto para válvulas, por exemplo, 2/2 vias, aqui não foi necessário. E tá, e para outras válvulas que nós iremos utilizar, por exemplo, uma 5/2 vias. Não há necessidade, mesmo porque não faz parte da norma. Só colocamos normalmente aberto ou fechada para válvulas de 3/2 vias, tá? E a quantidade, esse 2, está escrito vias, mas vias é da norma. Sabemos que depois da barra, na verdade, vem o número de posições. Temos aqui, então, 2 caixas que são 2 posições. Se nós fôssemos falar direto e reto o nome da válvula, tá? Sem aplicar esse barra vias, aqui teríamos o seguinte, por exemplo, aqui em cima, válvula direcional de 2 posições e 2 vias. Aqui, válvula direcional de 2 posições, no caso aqui 2 caixas, tá? E 3 vias, tudo bem? Mas vocês vão encontrar nos catálogos técnicos, tá? A nomenclatura desse jeito, a descrição da válvula dessa maneira, tá ok? Com esse barra aí. Então aqui nós falamos de uma válvula 3/2 vias normalmente fechada. E aqui nós temos uma válvula direcional também de 3/2 vias, só que reparem, aqui embaixo sendo normalmente aberta, porque a conexão do ponto 1 ao ponto 2 está ligada diretamente. Se aplicarmos ar comprimido, o que vai acontecer? O ar irá fluir do ponto 1 ao ponto 2. E essa parte aqui superior, pessoal, que tem o número 2, ou os números pares aqui da válvula, é onde vocês irão conectar o atuador de vocês, os cilindros, tá ok? Vamos lá para a parte de simbologia, continuando aí a parte de simbologia de válvula direcional. Bem, nós havíamos visto lá no começo que as válvulas trabalham, não é? Com número de vias, posições, tipos de acionamento e tipos de retorno. O que é acionamento? Como que eu vou acionar essa válvula para comutar as caixas internas? Será botão, alavanca, pedal? Então aqui nós temos as simbologias, que estão chamados também aqui, estão divididos em classes, que na primeira classe que nós temos aqui são os acionamentos manuais, tá? Então esse é o símbolo aqui, ó, de botão. E nós padronizamos aí, por norma, de colocar sempre os acionamentos aí do lado esquerdo da simbologia da sua válvula. O tipo de retorno nós iremos colocar do lado direito, tá ok? Então reparem que nossos símbolos de tipos de acionamento nós estamos colocando do lado esquerdo da válvula. Então esse daqui é a simbologia do botão, esse aqui da alavanca, aqui um acionamento geral. O que é esse acionamento geral? É quando você aqui não quer estar dando um detalhamento maior. Tá? Se vai usar botão, alavanca, pedal, por exemplo, você coloca acionamento geral aqui. Ou seja, pode ser qualquer um desses tipos de acionamento, se assim formos fazer um resumo, tá? Então nós temos aí, né? Esse daqui botão é muito utilizado na pneumática, tá? Pedal também. Agora a alavanca é mais comum nós encontrarmos aí em acionamento de circuitos hidráulicos, tá? Então esses são os acionamentos manuais. Nós iremos encontrar isso aqui também, tipos de acionamentos manuais, mecânicos, no software Fluid Sim, que eu estarei mostrando daqui a pouco para vocês. Continuando com os tipos de acionamentos aqui, com essas classes, acionamentos mecânicos. Temos aqui, por exemplo, o rolete fixo, tá? Rolete fixo, rolete escamoteável, também chamado aí de gatilho. E aqui, como vocês observam, na verdade isso aqui já faz parte de tipo de retorno, tá, pessoal? Reparem que nós temos uma mola, mas está do lado direito aí de um pedaço de uma caixa, tá? Então o que acontece? A maioria dos tipos de acionamento aí em circuitos pneumáticos ou serão retorno por mola, simples piloto pneumático ou duplo piloto, que eu vou mostrar para vocês mais embaixo aqui na apresentação.
Esses pinos normalmente são utilizados em válvulas memórias. No software FluidSim eu vou estar mostrando para vocês também a aplicação desses pinos. Bom, mais uma classe chegando aí, acionamentos pneumáticos, tá? Então nós temos os pneumáticos. Repare só, aqui eu já estou mostrando a válvula como um todo, porém sem mostrar a sua estrutura interna, ou seja, a quantidade de vias, tá? Do lado esquerdo, tipo de acionamento, e do lado direito, tipo de retorno. Então, do lado esquerdo, tá, pessoal? É isso que está valendo aqui quanto ao acionamento. A gente chama isso daqui ó, de simples piloto positivo, ou seja, eu vou injetar ar comprimido aqui, para que haja aqui a comutação dessas caixas, tá? Então isso é o simples piloto positivo. Aqui nós temos um duplo piloto positivo, que tanto o acionamento quanto o desacionamento é feito por ar comprimido. Isso aqui também é chamado de memória, tá? Memória. Eu estarei mostrando o que é esse simples piloto, o que é essa memória no software FluidSim, quanto à simulação. A parte de simples piloto, aí no caso negativo, tá, pessoal? Que são pilotos negativos, que é saída de ar aqui, é quando a gente trabalha com vácuo, tá? E aqui quando a gente tem simples servopiloto, aí varia a estrutura mecânica interna, que eu aciono com ar, tá, com ar comprimido, só que internamente eu tenho um mecanismo que vai estar fazendo a comutação do carretel da válvula, tudo bem? Vamos continuar aqui. Legal, temos acionamentos mecânicos, pneumáticos, e o que não podia faltar, acionamento elétrico, né, pessoal? Então nós temos aqui um solenoide, nós iremos aprender essa parte aí, ou trabalhar melhor no decorrer do nosso curso, quando nós chegarmos na unidade aí voltado para acionamentos elétricos. Mas da mesma maneira que aqui eu posso ter um botão, posso ter uma alavanca, posso ter um simples piloto, por exemplo, positivo, que é você injetar ar comprimido, eu também posso ter um acionamento elétrico dessa válvula, tá? Então aí, ó, simples solenoide, só que uma versão agora elétrica, porque esse é o símbolo de solenoide. E aqui duplo solenoide, tido como válvula memória. Tem um solenoide tanto no acionamento quanto no desacionamento. E isso aqui é uma válvula memória, tá ok? Bom, e aquele monte de número que estava aparecendo nas vias, não é? O que significa aqueles números, tá? Temos duas normas aí que vai dar o significado dos orifícios, que é também chamado de vias, das válvulas direcionais. Nós temos a norma ISO 1219, tá? Que é a mais utilizada aí para circuitos pneumáticos, em que 1 significa pressão, 2 ou ainda 4 significa via de utilização, tá? Ou sua via de trabalho, é onde será conectado os cilindros, tudo bem? Ou ainda será conectado uma outra válvula em série ou em paralelo, devido à lógica que você vai trabalhar, mas essas são as vias de utilização. Escape de ar, pessoal, significa o ar que irá retornar para a atmosfera, que deve ser o 3, 5 ou 7 necessariamente nessa ordem. E a pilotagem são as vias 10, 12 e 14. Essa é a norma ISO 1219, é a que você vai encontrar, por exemplo, nas válvulas da Festo e no nosso laboratório. Muita gente pergunta, por que eu tenho que saber, por exemplo, o que significa esse 1, 2, 4, esse monte de número? Isso aí, pessoal, uma vez que você conhece a simbologia da válvula, quando você for fazer a montagem do circuito, como você vai saber onde você vai conectar, por exemplo, a mangueira que vai estar mandando, por exemplo, o ar comprimido, a sua via de pressão? Na válvula, no corpo da válvula, por exemplo, vai ter o número 1 associado a uma via. Então, quando você visualizar esse número 1 e você conhece essa norma ISO 1219, é ali que você vai conectar a sua mangueira de ponto de pressão, tá? A mesma coisa vale, por exemplo, para os cilindros. Onde que eu vou conectar o cilindro na minha válvula? Você vai conectar nas vias 2 e 4. Como eu sei isso? Porque eu conheço a norma ISO 1219 e a norma diz que as vias 2 e 4 são vias de utilização. Tá ok? E existe também aí a norma DIN ISO 5599, que é semelhante à DIN 24300, tá? Que aí você trabalha com letras. É mais comum você encontrar essa parte de letras aí em circuitos pneumáticos, né? Então P significa pressão, é mais intuitivo, né? B e A significa aí vias de utilização e trabalho, onde você vai conectar o cilindro. R e S significa escape ou retorno,
aí para o seu tanque, para o seu reservatório, para circuitos hidráulicos, ou atmosfera, tá? YZ é utilizado para a parte de pilotagem da válvula. Então aqui, pessoal, nós temos aqui alguns exemplos, tá? De conexões. Vou mostrar essas duas aqui que são bastante simples, depois vou mostrar no FluidSim para vocês. Então as vias aqui, ó, por exemplo, ó, já associei com a letra P, que é o ponto de pressão. Na verdade é que eu estou trabalhando de maneira associativa com as duas normas, tá? 2 é saída de ar e a letra A, 3 é escape de ar e a letra R. Uma coisa importante, pessoal, nós sabemos que isso daqui é um piloto. Ah, tá faltando a setinha aqui do piloto, não é? Sabe o que aconteceu? Essa simbologia também foi tirada do FluidSim. O FluidSim, por norma, deveria ter essa seta e não tem, tá? Considerem aqui então, tá? Que possui uma seta. E essa é uma válvula duplo piloto chamada de válvula memória. É uma válvula direcional de três vias, duas posições, tá? Duplo piloto. Como eu vou colocar, por exemplo, o nome de acionamento e desacionamento? Bom, como ela é duplo piloto, não é necessário falar tipo de acionamento ou desacionamento. Basta falar que é uma válvula duplo piloto, porque fica subentendido que ela tem acionamento por ar e desacionamento por ar comprimido também. E aqui, como nós estamos falando de vias, tá? Fica importante aqui falar para vocês por que aqui é o número 12, tá? Significa o seguinte, quando essa caixinha aqui ó, vier para essa posição do lado direito, a caixa que está do lado esquerdo vier para a caixa do lado direito, fazer a sobreposição, essa seta irá conectar a via 1 com a via de número 2. Então significa a via 1 será conectada com a via de número 2, tá ok? E por que aqui é 10? Porque nesse estado de repouso aqui, ó, 1 não conversa com ninguém, não conversa com a via 2 que é saída. Então 1 conversa com 0, ou seja, com ninguém, tá? E será sempre assim, Z e Y nas válvulas, segundo a norma aí DIN, tá? Bom, essa é uma válvula, pessoal, direcional de 5 vias, tá? Duas posições, acionamento duplo piloto também. Então aqui, ó, no estado de repouso, o número 1 está conversando com quem? Com o número 2. Então, a hora que eu injetar ar comprimido, aqui na via de número 12, eu estou reforçando, tá, essa posição. Quando eu injetar aqui na via 14, significa que essa caixa aqui irá sobrepor essa outra. E aí, ó, olhando essa seta, nós iremos observar que a via de número 1 irá conversar com a via de número 4, tá? Então, por isso, aí 14. Embaixo tem algumas fotos de válvulas direcionais. É interessante mostrar para vocês. E em seguida eu irei para o simulador. Mostrar alguns circuitos aí de exemplo quanto ao que foi aqui abordado, tá? Então aí está aparecendo a foto de algumas válvulas. Gente, isso daqui é o corpo da válvula, tá? Olha só que eu coloquei a simbologia aqui embaixo. Então, olha só, rolete é esse daqui, essa parte é o que a gente chama de rolete, a simbologia. Isso daqui é o rolete gatilho ou escamoteável, tá? A válvula propriamente dita é essa parte aqui, ó, essa aqui é o corpo da válvula, tá? Aqui de semelhante modo, esses pontos que vocês estão vendo aqui, pessoal, que tem uma rosca, são os orifícios, tá? Onde você vai fazer aqui o engaste das mangueiras. É que não dá para vocês observarem, mas aqui no corpo da válvula tá dizendo aqui quem é o 1, quem é o 2, quem é o 3, tá? Então aqui está escrito na simbologia 1, 2, 3, tá? Essa aqui é uma válvula, por exemplo, já de 5/2 vias. Nós já estamos vendo aqui, ó, isso aqui é um ponto de pressão e esse aqui são os dois escapes. É que vocês não conseguem observar, mas aqui, ó, no corpo da válvula, tem escrito o número 1, o número 3 e o número 5. Tudo bem? É que na parte de baixo da válvula não mostra na foto, mas vocês teriam aqui as vias 4 e as vias 2. Então isso aqui é um exemplo aí para vocês de válvula. Não significa que todas as válvulas terão esse formato. Isso aqui é um dos formatos das válvulas da Festo. Tudo bem? Bom, aqui eu já vou começar com
válvula de controle de fluxo unidirecional, vou estar mostrando isso num segundo momento para vocês, uma outra videoaula. Vou mostrar uma aplicação aí no Fluid Sim no software para que vocês possam aí se habituar com válvulas e atuadores de simples ação e de dupla ação. Legal, vou fazer um circuitinho aqui voltado para válvulas de simples e dupla ação.